Esta é a Arcai. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Arcai. O episódio de hoje é sobre o autor Apolônio de Rhodes e temos a ilustre presença do professor Fernando Rodrigues Júnior, da Universidade de São Paulo. Hoje estão comigo nessa gravação a Beatriz de Pauli, Gabriele Cornelli, Fernanda Pio e Lorena Ferreira na produção. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer tê-lo conosco falando de um ator muito caro a mim. Obrigado, Flávia. Obrigado a todos pelo convite. Muito feliz em participar desse podcast Arcai. Acho uma excelente iniciativa, então é muito gratificante para mim estar aqui falando, contribuindo também um pouco com, enfim, esse assunto que me interessa tanto, que é a literatura helenística e especificamente esse autor, o Apolônio de Rhodes. A gente gostaria então de começar com algumas perguntas sobre a sua trajetória, sobre o que te atraiu para as letras clássicas. Você sempre foi interessado em língua e literatura ou você tinha uma outra carreira em mente? Como que foi a sua chegada até as letras? Meu contato com a área de letras clássicas, ela é fruto do acaso, né? Eu, na verdade, fiz letras. Eu comecei a faculdade de letras em 97 e eu não tinha nenhum conhecimento praticamente sobre a área dos estudos clássicos. Nenhum. O que eu tinha de noções sobre a antiguidade era o que eu tinha aprendido na escola e, basicamente, algumas histórias de mitologia que eu conhecia, mas a minha intenção mesmo em fazer letras era ser professor de literatura, é o que eu queria ser. E nem almejava trabalhar na universidade, eu queria trabalhar como professor de literatura em colégio. Então, no primeiro ano, quando a gente entrava em letras, não tinha ainda uma disciplina como estudos clássicos, como existe hoje. Então, você que direciona as pessoas para esse campo do conhecimento, não existia isso naquela época na letras da Faculdade de Letras da USP. Você tinha era latim só. Então, eu acabei me matriculando nas disciplinas obrigatórias. Eu tinha uma janela na terça-feira e eu quis preencher para não ficar indo à USP para ver uma única aula. E eu coloquei lá literatura grega, que era um curso ministrado pelo professor Antônio Medina Rodrigues, que já faleceu, e era um curso sobre Homero. Então, meu primeiro contato foi ali, né? Foi meramente por acaso, porque tinha uma lacuna no primeiro horário da terça-feira. E ali eu tive contato com a Ilíada e com a Odisseia e foi fatal, né? Ou seja, acabei me apaixonando por aqueles textos, li de supetão a Ilíada e a Odisseia. A primeira Odisseia foi o primeiro texto da literatura grega que eu li, a Odisseia, né? Foi o texto que talvez mais me impactou. Não tinha nessa época também pretensão em seguir na área dos clássicos, mas eu queria conhecer um pouco mais. Eu fiz as disciplinas seguintes, fiz um segundo semestre, Exíodo com o professor Torrano, e depois, no ano seguinte, me matriculei em língua grega para conhecer um pouco da língua original. E aí eu fui seguindo, fui me interessando cada vez mais, de tal forma que, quando você percebe, você já está ali enredado, e aí é difícil sair, né? E tudo aconteceu por consequência, nada foi calculado exatamente. Eu terminei o meu mestrado em 2001, o meu mestrado não, terminei a minha graduação em 2001, comecei o mestrado na sequência, enfim, e aí foi tudo numa linha reta. Depois do doutorado, eu comecei a trabalhar como docente. Em meados do meu mestrado, apareceu um concurso para eu prestar em final de 2003, comecinho de 2004, já estava dando aula. Ou seja, eu estou na atividade docente na Universidade de São Paulo há quase 20 anos, de certa forma. Parece que é muito tempo, mas quando eu penso, parece que foi ontem mesmo, passou muito rápido, né? Mas já são 20 anos. Durante a minha graduação, o meu contato com a literatura se deu através dos cursos de literatura grega e de literatura latina, as duas áreas, né? Eu acabei cursando disciplinas de literatura dessas duas habilitações. E nas aulas especificamente de literatura latina, eu tive contato com a literatura grega do período pós-clássico, a literatura grega do período helenístico, sobretudo nas aulas do professor João Ângelo. E para mim ali foi um campo novo que se abriu, porque as aulas de grego, elas tinham uma grade que focava na produção literária que ia até o período clássico. Então a gente via, ou melhor, a gente praticamente não via nada que fosse além dos autores do século IV. Já é muita coisa, diga-se de passagem. A gente tem só 8 matérias de literatura, e já é muita coisa. Mas, infelizmente, a gente não tinha espaço na grade, né, para estudar esses autores posteriores ao século IV a.C. Então, não tinha muitas referências em relação a ele. E eu fui ter nas aulas de literatura latina, conhecer um pouco mais o que é o período helenístico, quem são esses poetas. E ali se abriu uma nova possibilidade para mim de estudo, porque eu achei
achei essa produção helenística muito interessante, é uma produção que está razoavelmente preservada, a gente tem até que bastantes autores helenísticos, sobretudo concentrados muito no século III a.C. É muito desproporcional a preservação dos textos helenísticos ao longo dos 3 séculos, século III ao século I a.C. A maior parte se concentra no século III, que é onde está a produção mais significativa da literatura dessa época. E a gente tem razoavelmente bastantes autores preservados, textos integrais, né, que chegaram até nós nesse período, e esses autores me interessaram muito. Na época que eu estava na graduação, praticamente não havia produção filológica em língua portuguesa sobre esses poetas. Não havia. Havia pouquíssima coisa. Não tinha estudos, teses, dissertações sobre esses poetas. O que havia era muito esparso, era um número irrisório. Bem como também não tinha tradução desses textos. Então, se você quisesse ler Apolônio, Calímaco, Teócrito, você tinha que, salvo algumas exceções, você tinha que ler em línguas modernas, ou você tinha que conhecer grego para conseguir pegar aqueles textos e conseguir ler. Em português não havia praticamente tradução de nenhum desses poetas. Então já tinha essa dificuldade maior. E eu vi aí uma chance de poder contribuir, de fazer um estudo sobre um autor que não era contemplado na academia em língua portuguesa, ou pelo menos no Brasil, e de poder gerar traduções que vão ser inéditas para a língua portuguesa, né? De contribuir também para o nosso acervo de traduções. Fernando, Então, você acha que dessa experiência que você teve na sua graduação e por identificar essa necessidade, você atribui a isso o fato de você propor e coordenar o grupo de pesquisa helenística? Você pode falar um pouco sobre esse grupo de pesquisa? Sim. Isso foi uma consequência. O grupo helenística foi uma consequência. Mais ou menos lá pelo final dos anos 2010, mais ou menos nessa época o grupo helenística surgiu, 2010, 2011, mais ou menos por aí, se não me falha a memória. E a iniciativa do Grupo Helenística foi de organizar eventos periódicos ligados à literatura helenística na USP, e desses eventos a ideia é que a gente pudesse produzir textos que virassem depois material teórico publicado, livros, né? Então, é um pouco para suprir essa carência de estudos sobre poetas helenísticos. Então, a ideia do grupo foi mais ou menos essa. E essa ideia foi sendo materializada de maneira consistente ao longo dos anos. A gente deu muito certo nesse sentido. Os nossos eventos, eles acontecem... Desde a pandemia para cá não aconteceu mais nenhum. A gente está um pouco atrasado. Mas a gente vai voltar ativa em breve. Mas a gente acabou fazendo eventos temáticos, eventos sobre epigrama, eventos sobre drama no período helenístico, e toda essa produção acabou virando livros. A gente tem um que está para ser publicado agora, entre o final desse ano e o começo do ano que vem, sobre poesia dramática no período helenístico. Saiu um ano passado sobre os epigramas, a poética de Calímaco, a influência dela no gênero epigrama. Então, é nossa contribuição para essa escassez. Mas eu faço uma ressalva aqui. Realmente havia pouco material teórico sobre literatura helenística e poucas traduções quando eu comecei o meu mestrado. Provavelmente quando a Flávia começou dela também, a gente não tinha muito... na nossa biblioteca, por exemplo, da USP, a Florestan Fernandes, não tinha material para trabalhar sobre. Eu lembro que quando eu comecei tinha 2 livros só, 2 livros mais gerais sobre a literatura do período helenístico. Era uma pobreza imensa. Hoje a realidade é muito diferente, não só em termos de infraestrutura na biblioteca, como em termos de estudos, mestrados, dissertações, doutorados sobre esses poetas, e também em termos de tradução. Praticamente todos os autores helenísticos, com algumas exceções, hoje ainda não têm tradução praticamente todos já têm tradução para o português. São poucos os que ainda não foram vertidos para o português. Então, num prazo de um período de uns 20 anos, a realidade mudou muito. Hoje, um aluno que está na graduação, está no comecinho da graduação em grego, quer conhecer um pouco mais o Apolônio, Teócrito, Meleagro, enfim, os grandes poetas do período helenístico, ele vai ter acesso a traduções que já existem para poder ler, ainda que ele não conheça ainda grego, para poder ler esses poetas na língua portuguesa. Então, hoje é uma outra realidade, sem dúvida. Pensando, então, em outras realidades, Fernando, como a sua trajetória, né, como você nos contou aqui, passou basicamente pela USP, com algumas passagens suas no exterior. Eu queria que você dissesse para a gente o que você acha que mudou no ensino de letras clássicas ao longo desse tempo, né? E o que você acha que a gente ainda pode fazer para melhorar a nossa área ou os nossos estudos de letras clássicas ou da literatura ou de outras áreas dentro da USP ou dentro do nosso campo em outras universidades também? Eu acho que da minha realidade de quando eu estava na graduação para hoje, muita coisa mudou realmente, mas eu vejo que mudou para melhor. Eu acho que fez a grande diferença na área de estudos clássicos. Eu falo muito pautado pela minha realidade da USP.
foi a criação de uma disciplina como introdução aos estudos clássicos, né? Os nossos alunos da USP, quando estão no primeiro ano, eles têm que fazer uma disciplina, dentre as disciplinas obrigatórias, que se chama IEC, Introdução aos Estudos Clássicos, e é ali que tem contato com os principais autores da literatura grega e da literatura latina. Digamos assim que é uma oportunidade de esses alunos que acabaram de sair do ensino médio terem contato com tantos autores diferentes, com tantos gêneros diferentes, com toda essa riqueza. Isso é muito instigante, porque muita gente acaba se interessando pela habilitação em grego ou pela habilitação em latim por conta dessa disciplina. Quando eu entrei na graduação, você escolhia grego ou latim no vestibular, então a gente não tinha muito critério. Eu jamais pensei, quando eu fui me inscrever no vestibular, em me inscrever em grego. Nunca passou pela minha cabeça isso. E, no final das contas, eu acabei virando professor de grego. Ou seja, oferecer esse catálogo no primeiro ano para o aluno, para o calouro, no primeiro ano, é abrir as portas para o aluno, para que ele adentre esse universo tão instigante, né? E isso significa que, com o tempo, com a introdução do ciclo básico, com a introdução dessa disciplina no ciclo básico da Faculdade de Letras, não só o número de alunos de grego, de latim, ele aumentou, como o número de pessoas que se formavam nessas habilitações também aumentou. Ou seja, a gente teve um aumento qualitativo dos alunos. Então, isso foi muito importante. Uma coisa que eu acho que falta um pouco ainda na universidade, nesse ponto eu faço também minha própria meia-culpa, é que essas atividades ligadas à cultura clássica tenham mais, esse conteúdo ligado à cultura clássica tenha mais exposição em cursos de extensão, em alguma coisa que saia dos muros da universidade, né? Então, isso acho que é uma coisa que falta ainda. A gente, na Faculdade de Letras, pelo menos na nossa área, especificamente de estudos clássicos, acaba ficando muito presa ao âmbito acadêmico e sai pouco para um espaço que atinge a sociedade, né? E um assunto como esse instiga o interesse das pessoas. Então, eu acho que cabe a nós, a universidade, a área de estudos clássicos, expandir essas fronteiras, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que realmente só contribuiria, mas ainda é muito, do meu ponto de vista, incipiente. Não, realmente, eu acho que a gente poderia fazer mais e há uma demanda cultural que seria interessante explorar, com certeza. Mas, Fernando, muito obrigada por essa breve introdução à sua trajetória. Agora a gente faz, então, uma pausa e voltaremos, então, após essa pausa para falarmos sobre o Apolônio de Rhodes. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Bem-vindas e bem-vindos de volta ao episódio sobre Apolônio de Rhodes com o professor Fernando Rodrigues Júnior, da Universidade de São Paulo. Bom, Fernando, a nossa personagem, então, você já deu um teaser aí no começo, é o Apolônio de Rhodes, poeta helenístico, mas o que mais a gente sabe sobre esse poeta? Quem ele foi, onde ele se consolidou, onde sua carreira aconteceu? Conta um pouco pra gente. O Apolônio é um poeta, é um dos principais poetas do período helenístico, né? Quando a gente fala de literatura helenística, são três os grandes poetas, os principais, sem demérito dos outros, né? Que são o Calímaco, o Teócrito e o Apolônio de Rhodes. O Apolônio de Rhodes, especificamente, é um poeta épico. Então, ele compôs um poema chamado As Argonáuticas. Sobre o Apolônio, especificamente, a gente tem algumas informações biográficas que não contribuem nada para o estudo das Argonáuticas, mas que são pitorescas, né? Então, há nos manuscritos dele, medievais, duas mini-biografias, e tem um verbete dele no Suda. Então, a partir daí, a gente traça um panorama suposto de quem foi Apolônio. O que a gente pode afirmar é que ele não era de Rhodes, apesar de ele ser famoso por esse título, Apolônio de Rhodes. Nessas biografias, ele é natural de Alexandria, o que também é muito raro, né? Nessa geração, primeira metade do século III a.C., praticamente todos os poetas de Alexandria não são de Alexandria, né? São poetas que vieram de fora, mas se essa informação biográfica for correta, ele era de Alexandria, não era de Rhodes, né? Ele tem esse nome de Rhodes, repito, segundo essas biografias, porque ele fez uma exibição muito cedo de um
poema, supostamente as Argonáuticas, que foi um fracasso, e ele sentiu tamanha vergonha pública que migrou para Rhodes, virou professor lá de gramática, de retórica, enfim, refez, burilou o poema, voltou e teve êxito com essa segunda versão das Argonáuticas. Se conta. Além disso, ele foi bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria, cargo muito importante, e foi preceptor do Ptolomeu, futuro Ptolomeu III Evérgito. Então, basicamente, são todos os dados biográficos que a gente tem, corretos ou não, são todos os dados biográficos que a gente tem sobre ele. Além de um dado que não mencionei, é o fato de ele, nessas bioi todas, ser tido como discípulo do Calímaco. É o que é interessante, porque na Antiguidade Tardia se traçou a ideia de uma querela entre os dois, que é uma leitura equivocada essa do Calímaco como um poeta crítico do Apolônio de Rhodes. Na verdade, Apolônio de Rhodes, como discípulo do Calímaco, demonstra nas Argonáuticas uma influência imensa da poética calimaquiana. Enfim, então, o que a gente conhece do Apolônio basicamente é isso. Apolônio tem outras obras ali das Argonáuticas, mas as Argonáuticas foram as únicas que chegaram até nós. Então, ele teria outros poemas, alguns poemas sobre fundações de cidades, teria uma produção filológica também intensa, teria feito comentários a Hesíodo, os poemas de Hesíodo, a Homero, um tratado sobre Arquíloco. Ele, além de poeta, também era um gramático, mas a gente não conhece praticamente nada sobre essa produção em prosa, nem fragmentos do Apolônio de Rhodes. Bom, a obra dele que nos interessa são as Argonáuticas. É um poema épico em 4 livros, totalizando mais ou menos um pouco menos de uns 6.000 versos. É um poema focado na viagem, na expedição dos Argonautas. É sempre interessante destacar que o nosso conhecimento da poesia épica antiga ele é muito fragmentado, né? Apesar do gênero épico ter sido muito produtivo na antiguidade, um gênero muito praticado ao longo de toda a antiguidade, tá? A gente tem menções, títulos de poetas épicos, fragmentos de poemas épicos ao longo de todos os períodos da antiguidade. A nossa preservação dos textos é muito lacunar. Então, entre Homero e Apolônio de Rhodes, você tem uma lacuna de 5 séculos em que a gente só conhece a poesia épica por meio de fragmentos. Então, eu acho sempre importante destacar isso, porque depois de Homero e Hesíodo, o poeta épico seguinte que a gente tem preservado é o Apolônio. E há uma proximidade muito grande entre o Apolônio e Homero, mas também há uma distância imensa entre esses dois poetas. Então, é sempre bom pontuar isso. O Apolônio se insere nesse gênero homérico, mas se distancia radicalmente dele ao mesmo tempo. Além disso, as Argonáuticas do Apolônio tratam de uma narrativa, de um ciclo mítico que não tinha sido abordado até então na poesia épica. Pode parecer surpreendente isso, mas a gente não conhece. Não que não houvesse, o fato é que a gente não conhece nenhum poema hexamétrico até as Argonáuticas do Apolônio focado especificamente na expedição dos Argonautas, né? Isso a gente não conhece. Claro que há poemas épicos fragmentados que tratavam da expedição dos Argonautas de maneira incidental, né? Então, tinha um chamado As Corintíacas, outros chamados Naupácticas, que eram poemas sobre outros assuntos e que, em determinado momento da narrativa, relatava ali a expedição dos Argonautas. Mas não havia nenhum poema específico sobre essa expedição. E claro que isso pode ser fruto da nossa preservação parcial dos textos, ou pode ser um fato mesmo. O Apolônio escolhe esse ciclo mítico para ser narrado no seu poema porque ele não tinha sido até então abordado de maneira explícita na tradição épica. Uma resposta que a gente não tem como dar. O fato é que as Argonáuticas do Apolônio se centram na viagem dos Argonautas. São 4 livros. Os 2 primeiros relatam a viagem de ida dos Argonautas da Grécia até a Cólquida. O livro 3 se passa na Cólquida, é o livro em que há o encontro entre Jasão e Medéia. É um livro bem específico, ele é bem distante em relação aos demais do poema, porque é um livro focado na figura de Medéia. É um livro bastante erótico, porque mostra o estado passional de Medéia passo a passo, como tem aquela tomada de paixão por Jasão, as indecisões dela, se ajuda, se cede ao desejo, se ajuda os Argonautas, se não ajuda. Você acompanha as decisões de Medéia passo a passo. É um livro bem interessante, cheio de alusões a poesia elegíaca, poesia lírica, enfim. E o livro 4º, que é o último livro, é o livro do retorno. Então, essa é a divisão das Argonáuticas. Ela é bem estruturada. 2 livros para a ida, e esses 2 livros são marcados por um prefácio, um livro para as aventuras, digamos assim, na Cólquida, que é marcado por um segundo prefácio no livro 3, e o 4º livro, que é o livro do retorno, marcado por um 3º prefácio no início do livro 4. Polônio marca essas 3 instâncias da narrativa por meio de 3 prefácios diferentes. E o poema começa quando a nau está praticamente partindo do porto de Págadas, na Grécia. E a narrativa começa aí. E ela termina quando os Argonautas estão chegando de novo à Grécia, estão retornando à Grécia. Ou seja, o Apolônio cria um poema em que ele gera uma unidade. O foco da narrativa é especificamente a viagem. Não interessa para a narrativa que o Apolônio cria praticamente nada do que aconteceu antes da viagem. Ele até faz menções bem pontuais para justificar alguns motivos que teriam suscitado aquela viagem, mas ele não narra com detalhe os antecedentes da viagem. Tão pouco ele fala do que acontece, e acontece muita coisa,
depois que os argonautas retornam à Grécia. Ele não fala absolutamente nada. O poema termina quando a nau está praticamente chegando ali na Grécia. Então, ele consegue criar, dentro de uma narrativa tão dispersa como essa, ele consegue criar uma unidade bem interessante, né? Fernando, nós ganhamos em 2021 duas traduções, né, das Argonáuticas, a sua, que é uma tradução integral pela editora Perspectiva, e a edição portuguesa dos dois primeiros cantos, que foi traduzida pela Ana Alexandra Alves de Souza, que saiu pela imprensa da Universidade de Coimbra. Qual você considera que é a relevância de se estudar, então, hoje em dia, esse texto do Apolônio? Bom, eu acho relevante no seguinte sentido. Primeiro ponto, a história das argonáuticas, da viagem dos argonautas, faz parte do nosso imaginário. Eu, quando era criança, eu não conhecia nada de literatura grega, mas eu conhecia a história dos argonautas. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a história dos argonautas foi nos quadrinhos, no gibi do Tio Patinhas, uma história do Karl Barks, que se passava exatamente uma busca pelo velo de ouro. Então, isso faz parte do nosso imaginário. Todo mundo tem contato, isso tem referência a isso de maneira direta ou indireta. Então, é interessante a gente buscar as fontes dessas narrativas, e Apolônio é uma dessas fontes. Como é o primeiro relato completo dessa expedição, ele acaba virando uma referência. Outro ponto que eu acho importante destacar é que o Apolônio é um poeta bastante apagado na história da tradição literária. Fala-se pouco de Apolônio, mas fala-se muito de Virgílio, por exemplo. E a Eneida do Virgílio é muito influenciada pelas argonáuticas do Apolônio de Rhodes. Ou seja, o Virgílio era um leitor do Apolônio, sem dúvida alguma. A própria divisão que o Virgílio faz da Eneida em duas partes, sendo que a divisão é marcada por um segundo prefácio, uma segunda invocação, a Musa Hera, que acontece no início do livro 7 da Eneida, é uma reminiscência da evocação à Musa Hera do que acontece no meio das Argonáuticas no livro 3. E no Apolônio, essa invocação feita a essa Musa Hera está justificada porque o livro 3 é um livro de temática erótica, então ele invoca uma musa ligada ao erotismo. Então, Virgílio mostra ali o seu selo, né, de leitor apoloniano. Então, a gente acaba tendo contato indireto com a poética apoloniana através da Eneida do Virgílio. Então, aí a gente vê mais uma importância que Apolônio desempenhou para a tradição literária, já que a Eneida é uma das principais obras-primas da literatura ocidental. Enfim, e a gente consegue notar essa relação entre esses dois poetas. Então, é um texto muito pertinente, sem contar que as Argonáuticas proporcionam para a gente uma visão um pouco menos obscura, um pouco mais nítida da tradição épica na antiguidade. A gente trabalha muito com esses poucos textos que chegaram até nós para construir uma história do gênero épico, as transformações pelas quais a poesia épica passou ao longo de toda a antiguidade. Então, a gente tem que trabalhar com textos que estão assim espalhados, Homero no século VIII, Apolônio no século III, depois Quinto de Sibina no século II da nossa era, Nono de Panópolis no século V da nossa era. São essas pequenas ilhas no mar de desconhecimento que a gente tem sobre esse gênero. É a partir desse pequeno material que chegou até nós é que a gente consegue reconstruir a história desse gênero. Cada um desses poemas épicos é muito diferente, que ilustra a pluralidade que seria a poesia épica na antiguidade, e como a gente conhece pouco disso, né? Eu acho que eu gostaria de emendar aqui, já que você já tinha mencionado esses gaps, né, de tempo entre autores da época, mas também o fato de você ter mencionado que havia uma certa influência, você falou agora sobre Virgílio em relação a Apolônio, mas em relação a Apolônio e os seus antecedentes, Homero e Hesíodo, você consegue traçar algo? Eles são diferentes, mas você consegue traçar alguma influência desses outros autores na época do Apolônio? Totalmente, né? Totalmente. Sobretudo Homero. É que, em termos de antiguidade, fazer poesia épica significa seguir um modelo homérico. Não existe poeta épico na antiguidade que tenha feito o seu epos sem o metro, criado por Homero, sem utilizar a linguagem homérica. A linguagem do Apolônio, assim como a linguagem do Nono, a linguagem do Quinto, é homérica. É um diálogo intenso com essa linguagem numérica. E Apolônio fez isso constantemente. Agora, Apolônio é muito próximo ao Homero e, ao mesmo tempo, muito diferente, porque ele se vale de elementos da poesia épica, mas desvirtua esses elementos, ele transgride esses elementos. E isso é perceptível em diferentes momentos da narrativa. Eu posso citar alguns exemplos para ilustrar o que eu estou dizendo. Então, por exemplo, Apolônio nunca repete símiles. Apolônio, por exemplo, cada símile é muito específico para o contexto em que aparece, não aparece novamente em nenhum outro momento da narrativa. Ou, por exemplo, Apolônio não
se vale de discursos reportados. Quando alguém fala alguma coisa e aquele discurso reportado por um outro interlocutor, e na poesia homérica, os mesmos versos são mantidos com as alterações pronominais necessárias para o contexto específico, o que faz parte da linguagem oral que compõe os poemas homéricos. Em Apolônio, isso nunca acontece com exceção de uma única vez. É interessante que Apolônio faz isso propositalmente, para mostrar que ele conhece a estrutura da poesia homérica. Por mais que ele se valha da linguagem da poesia homérica, ele não vai imitar com muita proximidade essa estrutura. Ou, por exemplo, cenas de armamento, que são tão comuns, são cenas recorrentes na poesia homérica, aparecem várias vezes, a descrição minuciosa do guerreiro se armando, colocando toda a sua panóplia completa para ir para o campo de batalha. Isso aparece várias vezes, sobretudo na Ilíada. Em Apolônio de Rhodes, isso aparece da mesma forma que o discurso reportado, uma única vez. Então, Apolônio tem essa ciência de descrição, por exemplo, detalhada de preparação de um banquete, também muito recorrente na poesia homérica. Em Apolônio aparece uma única vez. Faço aqui uma ressalva para mostrar as diferenças. A única cena de armamento que aparece nas Argonáuticas é no livro 3, quando o rei Eeta, que é o rei da Colque, o pai da Medeia, é ele que está se armando. Só que na Ilíada, na poesia homérica, enfim, no geral, os guerreiros, essas cenas de descrição de armamentos, que os guerreiros estão se armando, ela sempre é um prenúncio para uma batalha. Aquele guerreiro está se armando para um confronto iminente que, enfim, ele vai atuar. Nas Argonáuticas, a cena de armamento é para o rei Eeta assistir as façanhas, as tarefas que o Jasão vai cumprir no campo de Ares para ter o Velocino de Ouro. Então, Apolônio se vale daquele elemento recorrente da poesia homérica, mas desvirtua o seu sentido, porque é uma cena de armamento em que a pessoa que está se armando, na verdade, não vai lutar, ela vai ser espectadora de uma luta alheia, né? E isso é bem interessante. Outro elemento de proximidade com a poesia homérica, ao mesmo tempo de distanciamento, é o fato de que Apolônio, no comecinho das Argonáuticas, ele delimita a matéria do seu canto através de uma expressão, que é a expressão cleafoton, que aparece bem no começo das Argonáuticas, né? Quando o poeta diz que vai se recordar das glórias dos homens, dos cleafoton. E aí ele está se valendo de uma expressão que aparece na Ilíada, que são os clea-andron, as glórias dos varões. Então, até algumas fórmulas que aparecem na poesia homérica são trazidas para as Argonáuticas do Apolônio, nesse caso com variação. Ele troca a palavra andron, que significa varão, homem do sexo masculino, por foton, que é uma palavra mais abrangente, porque não significa especificamente homem, sexo masculino, mas significa ser humano. Os clé, as glórias, foton, dos seres humanos. Então, ele se vale de uma fórmula da poesia homérica, mas ele modifica um pouco. Ele modifica não por questões métricas, porque se fosse uma questão métrica, seria indiferente andron ou foton, não faria diferença nenhuma. Ele está preocupado mais no sentido, porque a ideia de foton inclui homens e mulheres, ou seja, de maneira indireta, o Apolônio traz para o prólogo das Argonáuticas a própria figura de Medeia, que é uma personagem que só vai aparecer no livro 3, a primeira menção a Medeia por nome é só no livro 3, e ela é uma figura fundamental para o êxito da missão. É graças aos fármacos, aos feitiços dela, que eles conseguem obter o Velocino de Ouro. Mas ela só aparece nominalmente, começa a atuar a partir da metade do poema. Então, Apolônio, de maneira muito indireta, traz Medeia para o prólogo, alterando uma fórmula da poesia homérica, uma única palavra, trocando andron, varão, por foton, seres humanos, ele consegue trazer indiretamente uma ideia para o prólogo do poema. Então, veja como é muito sutil essa diferenciação que ele faz da poesia homérica, de tal forma que eu gosto dessa expressão, há um helenista, Charles Bay, que escreveu um artigo muito famoso sobre Apolônio no final dos anos 60, em que ele diz que ler o Apolônio de Rhodes é como você está lendo um Homero fora de foco. Você nota que ali tem muita coisa homérica, mas está estranho. Ele cunha essa expressão, é um Homero fora de foco. Muito bom, Fernando. Muito interessante essas comparações, enfim, essas diferenças que são super significativas, né? E é bom elucidá-las também para o leitor que for ler Apolônio, na expectativa de ler épica, né? Agora, deixa eu só retomar uma coisinha aqui rapidinho. Você falou de uma treta entre Apolônio e Calímaco, e como aqui no podcast a gente gosta de uma fofoquinha de novo, você pode explicar para a gente o que seria isso? E você já comentou que ela seria uma treta fake, mas se você puder falar rapidamente um pouquinho sobre isso. Perfeito. Essa querela entre Calímaco e Apolônio, ela não é, enfim, não há nenhuma informação textual sobre ela no período helenístico, nenhuma. Todas as referências que a gente tem sobre essa briga entre os dois, essas informações são todas do período tardio. Cito algumas dessas fontes. A gente tem uma informação no Suda, verbete do Calímaco, que está no Suda, nessa enciclopédia, digamos assim, bizantina,
dizendo que o Calímaco escreveu um poema chamado Ibis, que era um poema invectivo direcionado ao Apolônio de Rhodes. Mas é uma fonte bizantina, né? Tem outra fonte, que é um epigrama atribuído a Apolônio Gramático, que é um epigrama de invectiva contra Calímaco. Mas esse Apolônio não se sabe se é o Apolônio de Rhodes. Esse epigrama é um epigrama também considerado da Antiguidade Tardia. Então, só para pontuar, todas as informações que a gente tem sobre essa contenda entre os dois são tardias. Qual que é a base dessa briga entre os dois? A ideia de que o Calímaco é um poeta antiépico. Então, quando você lê o prólogo aos Teuquines, do Calímaco, é o prefácio da principal obra do Calímaco, que são os Aitia, um longo poema elegia, quando você lê o prólogo aos Teuquines, o Calímaco apresenta ali uma crítica feita contra a poesia dele, e esses críticos são chamados pelo próprio Calímaco de Teuquines. Ele designa ele usa esse rótulo, essa figura mitológica dos Teuquines, para se referir a esses críticos, esses antagonistas poéticos, são os Teuquines. Ele vai dizer que os Teuquines chiam, reclamam do canto dele, Calímaco, dizendo que ele, Calímaco, é incapaz de compor um canto contínuo sobre reis e heróis em muitos milhares de versos. E muitos leram essa crítica que os Teuquines faziam ao Calímaco como o fato de o Calímaco ser incapaz de compor um poema épico. Detalhe, essa leitura do Calímaco como um poeta antiépico, ou incapaz de compor um poema épico, é uma leitura feita na própria antiguidade. Não é uma leitura moderna, ela foi feita na própria antiguidade. Mas é uma leitura feita depois do período helenístico. Por vários motivos, que aqui nem cabem detalhar, mas o Calímaco não é exatamente um poeta antiépico. Essa leitura do Calímaco como um poeta antiépico, ainda que feita na própria antiguidade, aplicada ao período helenístico, eu acho inadequada. Eu acho que é um tanto quanto equivocado ler o prólogo aos Teuquines como uma espécie de posição anti-epopeia. Lá não se discute gênero poético, mas se discute estilo de composição. O próprio Calímaco compôs um poema épico, que se chama Écale. É um épico no estilo de Calímaco, diga-se de passagem, mas é um poema épico, né? Então, essa leitura do Calímaco como um anti-épico, e essa leitura que foi gestada na própria antiguidade, foi muito, digamos assim, fundamental para se criar a ideia de que havia uma querela entre os dois, porque, sendo Apolônio o principal poeta épico da época, e Calímaco sendo ele lido como um poeta antiépico, era natural que Calímaco fosse visto como inimigo do Apolônio de Rhodes. Portanto, Apolônio de Rhodes era o antagonista poético do Calímaco. Os Teuquines, que estão no prólogo dos Aitia, o prólogo aos Teuquines, segundo o gramático, o geógrafo Estrabão, os Teuquines eles eram naturais da ilha de Rhodes. E aí muita gente, sobretudo os filólogos no século XIX, assim, do século XX, usavam isso como argumento para dizer os Teuquines são uma indireta do Calímaco contra o Apolônio. E aí você já teria toda uma leitura pronta do Apolônio como poeta anticalimaquiano e o Calímaco como poeta anti-apoloniano. E aí está feita a querela. Quando, na verdade, as Argonáuticas do Apolônio são um exemplo de um poema épico bastante calimaquiano, muito influenciado pela poética calimaquiana. E essa é uma leitura que foi feita sobre as Argonáuticas, que foi feita desde a segunda metade do século XX para cá, destacando o que há de Calímaco nesse poema épico. E há muita coisa, vários elementos. Um dos mais importantes, por exemplo, é a questão da dimensão. As Argonáuticas são um poema épico breve, curto, conciso. Você pode pensar que é um pouco chocante isso, um poema de 6.000 versos, quase, não chega a 6.000, mas quase 6.000 versos, ser considerado conciso. Mas ele porque a extensão de um poema, a brevidade de um poema, tem que ser pensada a partir das dimensões habituais de um gênero poético. Uma elegia breve é diferente de um poema épico breve, evidentemente. Então, para poemas como a Ilíada e a Odisseia, com seus 24 cantos cada um deles, as Argonáuticas, com 4 livros que não chegam a 6.000 versos, são exemplo de brevidade. Isso faz parte da poética calimaquiana. Tanto quanto a própria representação menos elevada que a figura heróica, sobretudo Jasão, é uma discussão longa aqui, que eu acho que nem tenho tempo de falar sobre, mas a caracterização da figura de Jasão como um herói diferenciado também se coaduna com essa poética calimaquiana, bem como a ideia de que a viagem dos Argonautas ela é toda pautada por narrativas etiológicas, ou seja, narrativas que contam histórias de costumes, de ritos, de práticas religiosas. Eu acho importante falar um pouco sobre isso, porque o Calímaco tem um poema elegíaco chamado Aitia, que era um compilado dessas narrativas etiológicas. Por que tal prática cultural acontece em tal região? Por que tal constelação surgiu no céu? Então, são narrativas que contavam histórias de coisas. É basicamente isso, narrativas etiológicas. Era um Aitia, o Calímaco compôs um poema elegíaco chamado Aitia, que era um compilado não cronológico de narrativas que contavam histórias de origem. Então, o elemento etiológico é muito importante para a poética calimaquiana. Quando Apolônio faz as Argonáuticas, ele tem que pensar na rota dos Argonautas. Qual o caminho que os Argonautas vão fazer da Grécia até a Copa? E nas versões mitológicas, nos relatos mitológicos,
preservados na literatura anterior ao Apolônio, no Píndaro, na Pítica 4, ou na Medeia de Eurípides. As referências que a gente tinha à rota dos argonautas, elas eram muito variadas. Vários caminhos eles tinham seguido. Então, por exemplo, no Apolônio, a ilha de Lemnos, que é uma passagem muito importante, a ilha de Lemnos, acontece na ida. No Píndaro, Pítica 4, acontece na volta. Como é que é o retorno dos argonautas? No Apolônio, o retorno se faz por meio de rios pelo meio da Europa. Então, os argonautas de navegação fluvial, eles passam pelo Danúbio, eles passam pelo Ródano, eles vão entrando em vários rios e desembocam no Mediterrâneo. É uma geografia que não existe, esse caminho fluvial do Apolônio não existe, mas, por conhecimento geográfico do Apolônio, não é factível. Em outros relatos de retorno dos argonautas da Cólquida, eles navegavam até o Oriente, chegavam no Rio Oceano, contornavam o Rio Oceano e desembocavam no Mediterrâneo. Então, havia várias rotas possíveis. O que o Apolônio fez na sua narrativa? Ele construiu uma rota através de relatos etiológicos, ou seja, para cada local em que os argonautas chegam, eles deixam vestígios, restos. Então, eles erguem um altar a Apolo, e o altar fica, eles vão embora, mas o altar fica lá. Eles abandonam uma pedra que servia de âncora e pegam outra. Aquela pedra fica lá. E o Apolônio vai exatamente compilando esses relatos etiológicos e ligando os pontos. Então, para cada paragem dos argonautas, há sempre um vestígio que eles deixam para trás. E, às vezes, são vestígios imateriais. Então, quando eles passam, por exemplo, em Císico, eles acabam criando hábito, por conta de um contexto específico, a morte do rei Císico, o nome do rei é o mesmo nome da região, Císico, a morte acidental do rei Císico, ao funeral do rei Císico, e os argonautas começam a bater nos escudos para fazer um barulho muito alto durante esse ritual fúnebre, para apaziguar a deusa Réia, que ficou furiosa com um crime que aconteceu em Císico. Então, com esse ato de baterem nos escudos e fazerem barulho durante essa prática ritual, eles acabaram criando o costume de, a partir de então, a deusa Réia ser cultuada, Cibele, ser cultuada através desse uso de instrumentos de percussão. Então, esses vestígios que os argonautas deixam para trás são vestígios físicos ou vestígios imateriais, práticas cultuais, por exemplo, o uso de instrumentos de percussão nos rituais da deusa Réia, por exemplo, né? Então, o que o Apolônio faz é isso, ele vai ligando os pontos. Então, a etiologia, que é tão cara ao Calímaco, é um elemento fundamental para a viagem dos argonautas. E é curioso que as argonáuticas têm mais ou menos cerca de 40 etiologias, o que não é pouca coisa, 40 etiologias. E elas acontecem só nos livros 1, 2 e 4, o que é óbvio, porque são os livros de viagem. Livro 3 se passa na Cólquida, não acontece nenhuma viagem ali, é tudo numa região só. Então, não tem espaço para etiologias. Então, esse princípio básico da poética calimaquiana, narrativa etiológica, é a estrutura, digamos assim, basilar que constrói, que permite uma fidedignidade apresentada pelo narrador para justificar a rota que ele adotou para os argonautas. Então, é mais um elemento fortemente calimaquiano na construção desse poema. Ou seja, dizer que o Apolônio... Ou seja, não tem treta. Não tem. Inclusive, numa das biografias do Apolônio, é dito que quando ele morreu, no manuscrito dele, medieval, é dito que quando ele morreu, a sepultura dele ficava do lado da sepultura do Calímaco. Então, acho que eles eram muito mais amigos do que rivais. Não tinha treta nenhuma, não. Mas é bom a gente elucidar, porque nessas épocas de fato ou fake é sempre importante, né? Porque a gente vê essa história fake. Sempre rolando, é fake. Bom, Fernando, foi um prazer ouvi-lo e um prazer sempre falar de Apolônio. Muito obrigada, a gente fica muito feliz de você ter participado desse episódio conosco. E então até uma próxima. Eu que agradeço, obrigado a todos e até a próxima. Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!